Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade. Fita a subida áspera e empedrada que se alteia, maciça, à nossa frente. Carrega a própria cruz na alma cansada e guarda o coração feliz e crente. Nas paisagens da senda não há flores, apenas o cascalho se amontoa, mas em torno de ti os irmãos sofredores lembram a paz da fé que os renova e abençoa. Segue de passo reto, a turba te acompanha. Companheiros pararam na montanha, recusando o trabalho, a dor e a cruz. Mas sentindo-te os dons no coração amigo, erguer-se-ão do pó e seguirão contigo, procurando Jesus. O pão que destinaste ao pobre sem ninguém é a força que te traz o conforto do além. Prece. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto os uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas.
Comentário. Kardec denominou errantes aos espíritos que estão no plano espiritual, ainda em desenvolvimento, sujeitos a erros e às reencarnações. Diz também Kardec que podemos entender há muitas moradas na casa de meu pai ao estado feliz ou infeliz dos desencarnados na erraticidade. O Espiritismo nos ensina que a morte do corpo físico só por si não transforma ninguém. As mudanças do sentir, pensar e agir acontecem pelo esforço próprio, após muitas reflexões sobre si mesmo, sobre suas ações e reações no viver cotidiano aqui ou no além. Desperta-se no plano espiritual como realmente se é, com as mesmas ideias, com a mesma maneira de ser. Analisando o novo estado, já consciente do que lhe aconteceu e acontece, pode o recém-desencarnado querer mudar-se ou não. Assim, há espíritos que nem se apercebem do novo estado, continuam nas casas fazendo as mesmas coisas, sem entender a indiferença dos familiares que não lhe respondem nem falam com eles. Outros, mesmo percebendo a nova situação, continuam nos seus propósitos de fazer o mal, enganjando-se em grupos conhecidos ou não dos que se lhe assemelham. Uns sentem-se revoltados, inconformados, fecham-se a qualquer auxílio. Outros sentem-se libertos da prisão do corpo físico, buscam encontrar-se com amigos que lhe antecederam, reencontram amigos dos quais estiveram afastados. Há os que perambulam sem destino, sem mesmo saber o que querem. Há os que se elevam admirando as belezas do universo. Há os que, plenos de remorso, sentem-se culpados, perambulando a esmo, ou se deixando aprisionar por espíritos das trevas, que ainda se comprazem no mal. Há os que reencontram companheiros da jornada terrestre e continuam no trabalho do bem a que se afeiçoaram. São tantos e tão variados os estados das almas que deixam o corpo físico, que Kardec escreveu ser possível também interpretar as palavras de Jesus no sentido de serem esses estados moradas dos espíritos. Cada homem vive na morada psíquica que constrói para si, através dos sentimentos, emoções, sensibilidade, inteligência, razão, nas ações e reações do viver na Terra. Influenciamos e somos influenciados sempre de acordo com o que temos e somos no íntimo. Cabe-nos, pois, construir nossa morada psíquica desde já, aqui e agora, com ideais nobres e elevados que o Mestre Jesus nos trouxe, visto ser Ele o caminho, a verdade e a vida. Prece. Senhor Jesus, enquanto descortinas para o homem, através do próprio homem, novos panoramas do infinito, a fim de que nos conheçamos na Terra, em toda a extensão de nossa pequenez, quando avaliados pela grandeza do universo, auxilia-nos a derrubar as fronteiras de prepotência e de ódio que ainda nos separam no caminho da vida. Deixa-nos perceber que a paz é impossível sem a certeza de que somos efetivamente irmãos uns dos outros, com a obrigação de amparar-nos mutuamente. Faze-nos saber que os mais fortes são o apoio dos mais fracos, que os mais cultos são chamados a instruir os menos cultos, que não existe bem onde falha a disposição de sanar o mal, tanto quanto não se concebe luz que se recuse a dissipar as trevas. Auxilia-nos por misericórdia a suprimir de nossa própria natureza as taras da guerra que carregamos, para que o progresso nos abençoe,
sem tributos de lama e sangue. Não permitas venhamos a te malversar as concessões, transformando-te a cobertura de amor em motivos para hegemonias de opressão. E à medida que a terra, com o facho da inteligência, se encaminha para conhecer outros astros, reúne-os como sempre em tua bondade e ensina-nos de novo, ó eterno benfeitor e excelso amigo, que debalde nos alçaremos à glória do gênio se não te recebermos no coração. Assim seja.